Eduardo Cobra, uma figura ilustre que o mundo reverencia com sua arte ousada e em tamanhos magistrais. Onde se vê um prédio, parece que cabe a arte dele. E como, não é para menos, Malu. Ele tem trabalhos nos 5 continentes e é autor dos maiores murais grafitados do mundo. E o Cobra contou pra gente sobre as suas inspirações e o poder que só a arte tem. A arte de transformar. A liberdade de Nelson Mandela no Malawi, na África. A graça da bailarina que encanta Moscou. Em São Paulo, o olhar vitorioso de Ayrton Senna. Figuras ilustres que ganharam uma paleta de cores e a assinatura incontestável de Eduardo Cobra. Uma marca registrada. Quem vê, sabe muito bem quem é. Cobra representa a neovanguarda brasileira quando o assunto é arte de rua. E conta que foi nela que ele encontrou seu caminho. Foram nos movimentos de rua, realmente na cidade de São Paulo, que eu pude ter contato pela primeira vez com a pintura. Então eu não tive o contato clássico, né? Através de galerias ou etc., ou conhecer outros artistas. Eu não tive essa oportunidade. Eu conheci mesmo através da cultura de rua, dos grupos de breakdance, de hip hop, do Largo São Bento. Foi assim, caminhando pelas ruas de São Paulo, que eu fui me desenvolvendo. Então a rua, para mim, o significado é parte integral da minha construção como ser humano. Eu era aquele aluno sentado na última carteira, né? E com os cadernos cheios de desenho já. E eu falei, é isso que eu quero fazer, eu nunca tive dúvida, isso que é interessante, sabe? Arte que instiga, acolhe, quase abraça a gente. Daqui não dá vontade de desgrudar o olho. Traços e cores que saem dos becos, dos guetos, dos cantos da cidade para serem vistos e reconhecidos. Nos primeiros rabiscos, ainda em grafite, Cobra já desafia o espaço e o tempo. Eu tenho mais de 2.000 fotos de obras que eu já realizei. Eu realmente passei dias e noites e feriados e finais de semana e o tempo todo fazendo isso, pintando. Dessas 2.000 fotos de trabalhos que ficou ali a memória e tal, mas a maioria não existe mais, né? Foi apagada, ou o dono mudou de ideia, ou o lugar foi vendido, ou alguém apagou, enfim, acontece de tudo. Você tá na rua, é isso, né? E na rua tem um tempo realmente de durabilidade das coisas, se não houver manutenção. No processo da sua arte, Eduardo Cobra deixa a clandestinidade dos muros para se entregar aos colossais painéis e às paredes dos edifícios. Uma arte para o alto que, na vista, amplia e dá coragem. Afinal, a rua é de toda a gente. Cobra abraça o muralismo. Uma manifestação cultural nascida no México lá pela primeira metade do século XX. E se junta aos grandes nomes que alçaram a arte de rua ao status de obra de arte. Muitas obras que estão aí nas ruas que são sensacionais, né? Artistas como Banksy ou os Gêmeos, tanta coisa magnífica que tem aí espalhada aqui na cidade de São Paulo ou pelo mundo. E muitas vezes criou uma cultura de que é efêmero e tudo bem, sabe? Não, a arte de rua é efêmera, apaga, faz outra, faz de novo. Mas eu comecei a imaginar que isso não se sustenta, no sentido de que um prédio bonito, ali, uma arquitetura antiga, de 1900, todo mundo gosta de passar e ver aquilo preservado. A gente entra no museu, a gente vê a Mona Lisa lá, que foi pintado
todo mundo acha lindo isso, mas por quê? Porque tem alguém ali conservando, né, preservado e tal. Então na rua também acho que é legal fazer isso, ou seja, preparar direito a parede, usar os melhores materiais, aplicar o verniz certo para proteger, né? Então existe um cuidado com essas obras para que as próximas gerações possam ter esse acesso também, né? Eu estive, por exemplo, no México e eu vi obras lá do Diego Rivera, do Siqueiros e tal. Então, assim, é possível, claro, né? O Keith Haring, que é um artista também da história da street art, eu fui para Nova York e eu vi obras dele lá. Eu fui para Tóquio e vi obra dele lá. Na Itália eu vi. É uma questão de querer preservar. Imagens hiperrealistas, quase sempre em tons de crítica social. Murais que levam semanas e até meses para serem concluídos. O que pensa esse moço quando pinta, hein? No começo da minha trajetória, eu me inspirava muito em outros artistas, tá? Mas chegou um determinado momento que eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, ou seja, seguir o meu próprio caminho, trabalhar com as minhas mensagens, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito. Mas por que eu estou falando isso? Porque a pintura, ok, é uma parte super importante, é o que todo mundo está vendo, mas é o resultado final de um longo processo, né? E esse processo tem a ver principalmente com a criação. Então, para cada arte que eu realizo, eu fiz 10, 15, 20 criações diferentes. Eu faço uma imersão naquele sentido, né? Não só do lugar onde eu vou pintar, no país, né? Na arquitetura do local, nas cores predominantes ali, o que é possível fazer no formato da parede, na história que eu quero criar. Então hoje eu diria com bastante convicção assim que a criação para mim é mais relevante, mais importante do que a pintura. E a pintura também não é só chegar e pintar, né? Se fosse só chegar e pintar, seria muito fácil. Na realidade, além da criação, que é super prazeroso, tem uma parte que não é tão legal assim, que é a parte burocrática. Então, tem todos os processos de permissão, de autorização, governo, segurança, tem um monte de coisa envolvida que às vezes isso leva mais tempo e mais desgaste do que chegar lá e pintar. O menino Cobra, filho de um tapeceiro e de uma dona de casa que saiu da zona sul de São Paulo, hoje exibe seus trabalhos por um mundo sem fronteiras. Mas ele também vai além para pensar uma arte que provoca. O espaço de passagem vira lugar de reflexão. Sempre os murais, para mim, eles são além da pintura. Eles são uma possibilidade de eu falar sobre questões relacionadas à união dos povos, tolerância, racismo, violência, solidariedade, enfim, o que eu posso fazer a respeito dessas pinturas para transformar aquele ambiente e trazer conscientização da preservação das florestas, dos mananciais, dos povos indígenas. E é assim que Cobra se envolve em cada trabalho. Um momento de pintar e inspirar. Ele já estampou a fraternidade e o ativismo de Martin Luther King, Gandhi e da paquistanesa Malala, defensora da educação e Prêmio Nobel da Paz aos 17 anos de idade. Painéis tridimensionais de um artista absolutamente envolvido com o seu jeito de entender o mundo. Mas com outro lado difícil e inesperado. O trabalho dedicado de uma vida inteira lhe cobrou um preço muito alto. Uma intoxicação causada por metais pesados das tintas e dos solventes. Essa questão da intoxicação, ela eu acho que se deu por uma falta de conhecimento, né, por lidar
com materiais tóxicos, sem nenhum tipo de proteção, durante muitos e muitos anos. Então, quando eu comecei muito menino, e eu pintava muitos ambientes fechados, sabe? Pintava muitas lojas, muitos lugares, casas, tudo um ambiente fechado, sem máscara, sem proteção alguma, muitos anos. E isso me acarretou um problema seríssimo, porque já com 20 anos, ou seja, alguns anos depois de começar com esse processo de pintar loucamente, alucinadamente, eu comecei a ficar muito doente também, na mesma proporção, né? Eu aproveitei esse momento em que eu estava passando por uma questão muito difícil, pessoal, de saúde também, para usar a minha arte como uma ferramenta realmente assim de solidariedade. Em uma das fachadas do Hospital das Clínicas, Cobra estampou em 200 metros quadrados a esperança em forma de cura. O mural responde com ciência e fé ao negacionismo e à ignorância em meio a uma pandemia. Ele se conecta ao ponto de que eu acho que não há nenhuma controvérsia entre você acreditar em Deus e você acreditar na ciência. Eu percebi ali no hospital, tanto de pessoas ali que estão com entes queridos ali internados, passando por várias dificuldades, ou os médicos que enfrentam todos os dias os profissionais da área da saúde, né? Muitos ali têm a fé como uma base também. A arte soberana que também regenera. Na superação e no combustível para tocar a vida como ela é. E foram muitas vidas. Eu costumo dizer que enquanto eu tiver forças assim para subir uma escada, para estar numa lateral de um prédio ou algo assim, eu vou continuar fazendo, né? Porque é imensurável a satisfação de você poder ocupar as ruas, as cidades, os prédios, como as minhas telas, né? E atravessar a rua e ver o resultado daquele esforço, daquela dedicação. Dificilmente eu teria a possibilidade de ter ido para cerca de 40 países, né? Tem cerca de 50 murais só nos Estados Unidos. Pô, às vezes eu fico pensando como isso foi possível, né? Justamente pela resiliência, né? Pelo esforço, pela dedicação e pela dificuldade. Acho que a dificuldade fez eu criar um alicerce também muito bom no sentido de persistência. É como se fosse uma missão, né? Eu não posso deixar isso porque eu trabalhei muito para chegar nesse momento da minha existência, assim, né? Obras que pertencem ao mundo e dão um novo sentido à arte que não tem dono. E quem foi que disse que ela não devia ser do mundo? Exposta, aberta, acessível. Essa é a arte do grande mestre Cobra. Eu acho que quando a gente aprende a compartilhar, a gente cresce muito. Tem um comentário que a Madre Teresa fez que eu achei muito interessante. Ela estava sendo entrevistada numa ocasião lá e estava lidando com pessoas doentes ali, abandonadas e tudo mais. E um jornalista falou, mas nem por $1 milhão eu faria isso que você está fazendo. Ela falou, nem eu. Eu estou um eterno aprendiz, né, relacionado a esses grandes sonhadores que tiveram no mundo. Eu sou um sonhador da arte.